Olá, como está o tempo na sua região? O mercado pecuário abre espaço para falar de meteorologia e como o clima vai impactar na formação das pastagens e, claro, no poder de negociação. Agora no mercado pecuário, DBO. A pressão baixista perdeu força nesse começo de semana. Os negócios devem seguir em ritmo lento. É que, além do feriado, as indústrias, principalmente exportadoras, reduziram as compras. Com escalas alongadas, a expectativa se concentra na reação do mercado interno com o pagamento dos salários e, no decorrer do mês, com a chegada do 13º e também o início dos jogos da Copa, que devem aí incentivar o consumo. O preço da arroba segue muito pressionado pelo baixo consumo interno e também pelo aumento dos abates com a virada do ciclo pecuário. Por enquanto, o resultado das eleições não alterou o cenário para o boi, além do câmbio. O mercado espera aí a definição da equipe ministerial e também econômica para saber quais políticas serão adotadas. Nós conversamos com alguns especialistas que trazem uma análise desse momento para o nosso setor pecuário. O que deve mudar é com relação à regulamentação, né, que deve demorar um pouco mais para a liberação de moléculas, por exemplo, químicas, né, na agroquímica, mas isso é especulação, a gente não sabe o que deve acontecer. Com relação, vamos dizer, à campanha, a gente sabe que na campanha existe aquele calor, voluntarismo, etc., não é? E muita coisa é dita sem pensar, mas com relação a frear a exportação dos nossos produtos ou a taxar as exportações, o mercado por si só está agindo, não é? Tanto é que o preço, por exemplo, na pecuária de corte, o preço da cotação da arroba do boi gordo já caiu naturalmente, sem a interferência do governo, não é? Para cair o preço da carne. Para aumentar o consumo de carne no Brasil, e 70% da carne produzida no Brasil fica no mercado interno, o que tem que melhorar é o poder aquisitivo da população, tem que melhorar o emprego, melhorar o valor da moeda, essas coisas todas, tá? Então é muito menos uma questão de oferta de produto e muito mais uma questão de poder de compra da população. Enfim, do ponto de vista de produção de grãos, de proteínas, etc., nós não acreditamos em grandes mudanças. Vamos aguardar o nome do futuro ministro da Agricultura para ver o que deve acontecer. Nós tivemos uma excelente ministra durante o governo que está se encerrando agora e a gente espera que a gente continue com isso, mesmo porque é o agronegócio brasileiro que tem sustentado o produto interno bruto nacional. Nós temos a questão de livre mercado, o Lula fala muito em regular, né, criar estoques reguladores, usa muito a Conab para isso. A gente sabe que a Conab não tem essa capacidade, ela tem armazéns obsoletos logisticamente, estruturalmente, que tem uma capacidade de armazenamento de 2 milhões de toneladas, que é relativamente pouco, tá bom? Outro ponto importante aí é se a gente vai conversar muito com países europeus que estão querendo exigir leis que hoje não existem no Brasil para comprar os nossos produtos, tá bom? Utilização de defensivos, que o Lula sempre fala muito a favor da agricultura orgânica, né? E fala que o Brasil não precisa usar esse monte de defensivos que usa. Vamos aguardar aí o desenrolar. A nomeação dos novos cargos, né, a determinação dos novos ministérios que devem aumentar para a gente continuar aqui entendendo quais serão os desdobramentos reais. Pensando mais nos próximos meses, aí, o que nós temos de ponto de atenção, eu diria que talvez o destaque seja o câmbio. Como que os ministros que forem sendo divulgados vão ser recebidos pelo mercado, consequentemente isso vai afetar o patamar de dólar. Um dólar mais valorizado indica uma recepção não tão boa ou ruim da equipe econômica, equipe de maneira geral, só que por outro lado ele ajuda um pouco no mercado externo, barateia a nossa carne lá fora. O oposto é verdadeiro, então uma equipe econômica que seja bem recebida tende a gerar um dólar mais desvalorizado frente ao real, só que por sua vez isso vai contra as exportações brasileiras. Então vamos acompanhar e torcer para que a coisa flua da melhor maneira possível para o agronegócio, consequentemente para o Brasil. O impacto do novo governo sobre a pecuária e a agricultura em geral, na minha opinião, será muito pequeno.
afinal não se mexe em time que está ganhando. O que nós temos é que evitar que o governo faça os erros que nós já praticamos no passado. Um erro essencial é não querer tributar as exportações do agronegócio, e para isso nós temos uma frente parlamentar bastante organizada com as lideranças do Congresso Nacional para impedir a repetição de bobagens que acontecem na Argentina, por exemplo. Boa sorte, pecuária, em 2023. Você confere as análises na íntegra no nosso site e também no Instagram do Portal DBO. Vamos agora mudar de clima, literalmente, falar do tempo, início do período das águas, de recuperação das pastagens, que aumentam, claro, o poder de negociação do produtor. Como está o tempo na sua região? Já é possível investir na reposição, na compra de novos animais? A gente recebe hoje Desirê Brant, ela é meteorologista e especialista na previsão para o agro. Desirê, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado Pecuário DBO. Quais são as previsões, as estimativas aí em relação à chuva, à seca, já que é uma ferramenta fundamental também para o pecuarista? Obrigada pela sua presença. Oi, Juliana. Olá a todos também que nos acompanham. Eu quem agradeço o convite. E claro que a gente fica de olho na previsão de chuva agora para os próximos meses, essa virada de ano, e com uma forte influência do fenômeno Laninha. Não tem jeito, já temos o Laninha muito bem configurado, inclusive é neste momento que a gente vai sentir os maiores efeitos do fenômeno Laninha. É agora que ele está em sua fase mais forte. Inclusive, este é o terceiro verão consecutivo com influência do fenômeno Laninha, e os efeitos, eles serão sentidos de forma bem efetiva agora, neste fim de ano, nesse trimestre entre novembro, dezembro e janeiro, principalmente entre novembro e dezembro, quando a gente tem aí uma configuração muito definida do fenômeno Laninha, e isso traz uma das principais consequências, que é o quê? A diminuição da chuva nas áreas mais ao sul do Brasil. Quem sente, inclusive, os maiores efeitos aí da chuva que não atinge a média histórica é a região da Campanha, no Rio Grande do Sul, também o Paraguai e o Nordeste da Argentina. Em contrapartida, a chuva deve ficar acima da média e de forma bem expressiva, especialmente entre o centro-oeste, região do Pará e também no interior do Nordeste do Brasil. Pois é, chuva na medida certa é ótima para o pasto, mas em excesso também, alagamento, não dá. É uma preocupação, não deixa de ser uma preocupação. Mas olha, Juliana, a tendência para dezembro, janeiro, fevereiro é que a chuva fique um pouco mais espaçada. Ela ainda vai ultrapassar a média nestas áreas, mas ela vai ter uma qualidade diferente. Ela fica um pouquinho mais espaçada, o sol vai aparecer entre uma chuva e outra. Acredito que seja uma condição mais confortável para as áreas de pecuária do Brasil, nesse sentido, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Pará, onde a chuva deve acontecer. Falando em agronegócio, especialmente em pecuária, a gente poderia preferir Laninha ou El Ninho? Algum ou outro traz mais vantagens para o Brasil, para esse setor? Depende da região do país. No Rio Grande do Sul, por exemplo, quando a gente fala em um verão com El Ninho, os gaúchos costumam ficar mais felizes, porque o El Ninho, ele acaba diminuindo o risco de estiagem no verão. A gente tem uma condição agora inversa para as áreas mais ao norte do país, principalmente o Nordeste. Quando a gente fala em El Ninho, e tivemos aí um dos fenômenos El Ninho mais fortes, isso foi em 2015, 2014, 2015, foi quando a gente teve uma das maiores secas para o Nordeste, para o interior do Nordeste do Brasil. Agora, quando a gente fala regido por Laninha, quem fica feliz é o Nordeste, o interior do Nordeste, a região do Pará, Tocantins, quando a chuva se torna mais regular ou pelo menos diminui o risco de estiagem nestas áreas. É claro que para as áreas mais ao norte do Brasil, o Laninha não consegue trabalhar sozinho, ele precisa também que o Oceano Atlântico ali, o Atlântico mais próximo às áreas ali do Nordeste, ele ajude a trazer aí a formação dessas nuvens de chuva, a provocar uma chuva um pouco mais volumosa. Então, muitas vezes a gente fala em verão com Laninha, mas o verão acaba não tendo um resultado de chuva acima da média para o Nordeste. Por quê? Porque o Atlântico não contribuiu. Agora, se a gente tem um Pacífico frio, Laninha, e um Atlântico ajudando esse Laninha, sem dúvida a gente tem uma condição melhor para as áreas mais ao norte do país. Agora,
a gente tem que tomar cuidado também quando a gente fala em o Laninha é muito bom para o centro e norte do Brasil, porque como você mesma mencionou, chuva em excesso também não é bom. Então, quando a gente pensa em El Niño para o centro-oeste especialmente, eu acredito que seja uma condição um pouco mais favorável, porque quando a gente fala em um verão de El Niño, a gente fala em chuva de verão, aquela chuva bem característica, ou seja, o sol aparece pela manhã, a temperatura sobe e é entre a tarde e a noite que chove. Então a gente tem um regime de chuva um pouco melhor, um pouco mais favorável. Por quê? Porque a gente tem luminosidade para a planta, a gente tem temperatura adequada e tem chuva também, que a gente pode até considerar na medida certa. Agora, especialmente Rio Grande do Sul e o Nordeste, é isso que eu quero dizer para você, Ju. A gente tem que, quando a gente fala o que é melhor, é o Ninho ou Laninha para a agricultura, depende. Para o Rio Grande do Sul, melhor é o Ninho. Para o Nordeste, interior do Nordeste, região de Barreiras, por exemplo, sul do Maranhão, sul do Piauí, o melhor é que a gente tenha um verão com influência do Laninha e, claro, com a ajuda do Atlântico, como eu falei. O ideal é que a gente tenha mais equilíbrio, né? Sem extremos no clima aí, para não pegar ninguém de surpresa. Desirê, eu te agradeço demais, querida, pela participação. Seja sempre bem-vinda no Mercado Pecuário DBO. Eu quem agradeço, conte comigo, fico à disposição. Obrigada e obrigada a todos também que nos acompanham. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Lembrando que aqui no portal DBO, o espaço é aberto para você participar. Escreva pra gente, os endereços estão aqui. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se encontra na semana que vem. Tchau.